palavra do Senhor que permanece para sempre nesta madrugada, ela está no livro de Marcos, no seu capítulo 14, a partir do versículo 32. Vamos avaliar e continuar afirmando que Jesus é Deus, para nós fazer análise acerca das pregações mentirosas que têm destruído a vida no mundo. Pessoas que dizem até que Jesus é Deus, pessoas que dizem até, mas estão dizendo que Jesus volta. Se Jesus é Deus, ele volta para onde? A pessoa vê que Jesus é Deus, ele volta para onde? Deus permanece no seu lugar. Deus está sempre em nós, em mim, em você, em todas as pessoas humanas. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, quando Jesus volta. Versículo 2, versículo 32 diz: E foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, a Tiago, a João, começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Observamos e analisamos esta fala. Jesus está a caminho de ser apedrejado, a caminho de ser morto, a caminho de um massacre de sofrimento. E leva os seus discípulos a este lugar, a este monte, para fazer suas últimas orações na carne, já sentindo a dor da morte, a dor do massacre, a dor do sofrimento que havia de chegar para ele. Mas nas suas orações, ele pede a Deus que afaste dele aquele cálice, aquele sofrimento, aquela dor, que não acontecesse, no caso, aquele problema que ele já sentia, já estava sentindo, já estava prestes a acontecer, aquele massacre, E depois ele volta a dizer que não seja, porém, o que ele quer, mas sim o que Deus quer. Dizendo que ele mesmo é Deus, dizendo que ele mesmo
é o Salvador, dizendo que Ele mesmo é a salvação, dizendo que Ele mesmo é o perdoador. Quando Ele diz, não seja eu, seja você, né? Porque eu, na linguagem dele, na carne, mas seja o que Deus quer no Espírito. Então Jesus é Deus que está na carne, não seja a vontade da minha carne, não seja a vontade da carne, mas sim seja a vontade do seu Espírito. Então não seja, porém, o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ou seja, não seja, porém, as minhas decisões carnais, mas sim seja as suas decisões espirituais, que está tudo no próprio Jesus. Jesus é Deus. E Jesus aceita, Jesus decide, Jesus faz a sua própria vontade. A vontade de Deus, a vontade de Jesus é a mesma vontade. E ele se coloca naquela obediência de obedecer o que ele mesmo decidiu fazer. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, né? Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, eu e tu está tudo em Jesus, né? Jesus é Deus, que pode ser chamado de eu e também pode ser chamado de tu, né? Eu carnal, tu no espírito, né? E chegando achou os dormindo e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Né? Para que não entre em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, né? Mas a carne é fraca. Sei lá. Então, o que Jesus está dizendo ali a Pedro, aos seus discípulos que estão dormindo? O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito, que é o que não morre, o que não passa nenhuma dor, o que não tem nenhuma perseguição, né? Na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca, né? A carne é fraca. E a carne, ela não permanece para sempre. Esse próprio Jesus, nas suas pregações, quando ensinava aos judeus, ele relatou aí para seus apóstolos, discípulos e outras pessoas que ouviu ele, que a carne para nada presta. A carne para nada presta, mas o Espírito é o que vivifica. Então, Jesus não voltaria mais. Por quê? A parte carne de Jesus é essa parte carne que está à nossa vista. Olhando nós um para o outro, estaremos vendo
a parte carne de Jesus, a parte espírito, a parte Deus, a parte invisível, habita também nesta parte carne que é conhecida como templo e morada do seu espírito. Espiritualmente, ambos andam juntos, ambos não separam. Todos nós, seja preto, seja branco, seja ruivo, seja galego, seja quem for, foi carne, está sendo habitação do próprio Deus. Deus não vai amar só aqueles que dizem irmão e que tomaram aquela decisão de entrarem em Brasília e quebrarem tudo lá, enquanto outros estavam fora orando, torcendo pelaquela desgraça, por aquela derrota. Então, aqueles homens vão se fazer bonequinhos para subir o céu, enquanto aqueles que estão tristes, preocupados, pensando no que vai acontecer com a sua vida a partir daquele dia, vai ficar. Então Deus separa aqueles criminosos porque são crentes, porque são pastores, porque são dizimistas, porque estão todos os dias no templo, mas quebraram todo aquele lugar, todas aquelas coisas lindas em Brasília, no Palácio do Planalto, na Câmara de Deputados, no STF. Aqueles vão subir para o céu e aqueles outros que estão em casas, nos bares, nas suas casas, cuidando de suas famílias, vão ficar olhando essas pessoas criminosas subirem ao céu porque são crentes. Esse é o pensamento desses pastores que pregam hoje no Brasil. Mas nós já estamos em Cristo, nós já estamos em Jesus, nós já estamos em Deus. Pai, Filho e Espírito Santo não são divididos, são o mesmo. Hoje não existe mais essa contagem. A contagem era quando Jesus estava na terra. Hoje é Deus, é o Salvador, é o poderoso, é o forte. De todas as coisas são feitas por Ele. Não é a vontade do homem, mas é a vontade de Deus. E é muito importante a palavra de Deus, porque a gente estamos sempre pregando a palavra de Deus. No livro de João, no seu capítulo 10, vou meditar aqui o livro de Lucas primeiro, para depois ir lá. No livro de Lucas, no seu capítulo 3, no seu versículo 15, diz assim:
Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, não é nem mentira, né? Batizo-vos com água, mas eis que vem aquele